Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula do módulo Ler e Escrever. A aula de hoje é sobre dissertação. No nosso módulo do Enem, também temos uma aula sobre dissertação, porém, a aula da dissertação do módulo do Enem é com foco no Enem. Essas orientações básicas que serão passadas a vocês nessa aula, elas servem para qualquer tipo de dissertação, qualquer tipo de texto dissertativo. Ok, vamos começar. Dissertar consiste no ato de expor de modo sistemático, oralmente ou por escrito, algum assunto relevante. É importante fazer a distinção entre a dissertação informativa, que é aquela que tem um teor baseado na exposição de informações, e a dissertação argumentativa, que tem o caráter que consiste na defesa de um posicionamento a respeito de determinado tema. E você faz isso utilizando procedimentos argumentativos, estruturados de maneira convincente. Em geral, o texto dissertativo argumentativo ele é solicitado pelos principais processos seletivos. Além da competência linguística escrita do candidato, seu repertório cultural, sua visão de mundo, são avaliados por esses tipos de processo seletivo, sempre em relação ao tema apresentado. Os temas que eu vou tratar aqui com vocês a seguir, eles são muito oportunos, porque o contexto da dissertação escolar, ele se utiliza desses temas, além de ser fruto de inúmeras interrogações entre os vestibulandos. Aparecem muitas dúvidas durante o ano sobre essa estrutura que vai ser apresentada aqui. Então, vamos prosseguir. O título. Caso o título seja pedido nas instruções da prova, o que não acontece no Enem, como a professora Letícia vai abordar com vocês, o título, quando ele é pedido pelo professor ou pela prova, né, instituição, o título ele não pode ser esquecido. É muito, muito importante. Ele deve ser criado apenas antes de se passar a redação a limpo, e não antes de escrever o texto. Isso é muito importante vocês lembrarem, porque às vezes você vai escrever o texto e aí o título tá de um jeito, o texto fica de outro. O título ele deve ser inspirado nesse conteúdo do texto, e não no tema. Se possível, mantenha o título curto, indireto, metafórico, sem forma verbal e centralizado na folha. Epígrafe. Bom, o valor da epígrafe é decorativo, né? É um risco desnecessário que você pode escolher correr ou não, né? Mas por ser desnecessário, às vezes é melhor deixar sem. Mas caso você resolva fazer uso dela, escreve no canto superior esquerdo da folha, finalizando com a indicação do autor da frase, usada como epígrafe. Não esqueçam de colocar a citação, ok? Para evitar plágio. É importante. Os espaços. O ideal é pular uma linha entre o título e o início do texto. Se não tiver título, você deve começar a escrever já na primeira linha. O espaço tradicional, né, no início dos parágrafos, tem que ser respeitado, com as linhas sendo ocupadas inteiramente. A última linha do parágrafo pode ou não ser totalmente preenchida, já que isso depende da finalização de cada parágrafo. A letra. De preferência cursiva, né? Mas a chamada de forma, letra de forma, é normalmente aceita pelas bancas dos processos seletivos. Nesse caso, você tem que distinguir maiúsculas de minúsculas, tá? Não escreve tudo em maiúscula porque vai dar errado. É indispensável que seja legível.
Então, tentar fazer sua melhor letra. Mesmo que você não tenha uma letra de mão, assim, que, né, no caso, eu também não tenho costume de fazer letra de mão. Eu faço igual tá nessa imagem. Tentar deixar o mais legível possível, ok? As dimensões. Pessoal, isso aqui é muito relativo, tá? A dimensão, né, o tamanho da redação, provavelmente vai estar indicado na prova ou na atividade, né, que o professor vai te dar, ou que você vai receber na instituição para fazer o vestibular. Ou, no caso, se você faz faculdade, a atividade que o professor vai te dar, né, vai estar lá quantas folhas ele quer, quantas páginas. Mas, assim, o tamanho pode estar indicado nessas instruções. E ele tem que ser obedecido, tá, pessoal? Se falar uma folha é uma folha, se falar duas folhas são duas folhas. Se falar 28 linhas é um 28 linhas. Não tentem fazer mais nem menos. Respeitem. Caso tenha a quantidade de linhas, vai estar entre mais ou menos 22 e 28 linhas, né? Já que esse tamanho é suficiente para comportar uma boa discussão temática. Os parágrafos vai depender da análise do tema, tá? Depende do que você está discutindo. Vai depender essencialmente disso, né? O que você quer analisar nele, se é parágrafo introdutório, se é argumentativo, se é conclusivo. É bom vocês não deixarem um parágrafo tão diferente do outro, né? Então, assim, faz os parágrafos um pouco padronizados, né? Para não chamar a atenção tanto do avaliador, caso seja de vestibular, quanto do professor que vai estar corrigindo. Quanto à quantidade de parágrafo, pessoal, também depende. Depende de tudo que você quer dizer sobre o tema. Mas, assim, no geral, entre 4 e 6 parágrafos. Os períodos, né? Vamos chamá-los de frases aqui, no sentido de onde começa uma frase e onde termina com ponto final. Que período é quando termina com ponto final, né? Vocês vão ver isso na aula de sintaxe. Os períodos, eles devem ter limitação de tamanho, gente. Por favor, não vai escrever uma frase, né? Um período enorme. Aí já não coloca vírgula. Aí vira bagunça, né? Vai ficar errado, vocês vão perder ponto. Os períodos, eles têm que ter limitação, né? Porque quando o período é muito longo, facilita erro de concordância, que aí vocês também vão ver em sintaxe, talvez, vocês vão ver, ou no Enem. Dos dois módulos, vocês vão ver questão de concordância. A pontuação também, gente, olha, raciocínio. Às vezes você começa um raciocínio, você se perde se você escrever demais sem um ponto final. Não tem ritmo, acaba acontecendo ambiguidade, então é melhor vocês deixarem no máximo 4 linhas. No máximo, gente. Menos é mais. Um período que tenha mais de 4 linhas já tem todo o risco de dar errado. O emprego da primeira pessoa. Bom, ao menos se tratando de vestibular, não se faz restrição quanto ao uso de primeira pessoa, né? Mas é bom evitar. Evitar a primeira pessoa do singular, né? Porque fica muito, muito individual. E apesar, né, dessa descontração que algumas bancas universitárias oferecem, os professores sempre aconselham a evitar o emprego da primeira pessoa, né? Porque o teor da dissertação, ele se assemelha ao trabalho jornalístico ou mesmo trabalho científico. Então, se você coloca, né, na primeira pessoa, já descaracteriza. Recurso visual. Gente, o recurso visual é proibido, não pode, ok? Não pode usar sinal matemático, por exemplo, maiúscula chique, assim, que você quer desenhar, quer deixar bonito, não pode. Palavra sublinhada, grifada, sinal de pontuação não oficial, não pode. Vamos supor, colocar interrogação com exclamação, ou 3 pontos de exclamação. Fazer desenho, fazer esquema, gente, não pode, ok? É uma dissertação.
não pode colocar recurso visual. E sobre a linguagem, né, como a gente já tratou aqui em cima, o teor da dissertação, ele é um trabalho jornalístico, científico. Portanto, a linguagem ideal para a dissertação também é a chamada jornalística, né? É aquela linguagem objetiva, a linguagem clara, didática, informativa, onde predomina a função referencial. Nós já tivemos essa aula nas funções da linguagem. Então, a função referencial é a que predomina. Eu vou voltar aqui um pouquinho para quem talvez não tenha visto a aula, para que vocês não se sintam perdidos. Ai, desculpa aí, gente, peraí. Vou voltar um pouquinho aqui na aula para explicar para vocês. Ó, a função referencial é a que ocorre quando o destaque é dado ao referente, ou seja, ao contexto, ao assunto, né? As suas principais características quais são? Quem assistiu a aula vai saber, mas são objetividade, clareza. A finalidade é traduzir a realidade como ela é, e a presença predominante em textos jornalísticos e científicos. O objetivo é transmitir a informação sobre algum aspecto da realidade exterior ou interior. E é, de certo modo, a função primária da linguagem, né, quando a gente pensa em comunicação. Então, sim, é aquela linguagem de notícia, de matéria jornalística, de trabalho científico. Mantenham essa linguagem, ok? Então, assim, linguagem, né, jornalística, referencial, não pode usar gíria. Gíria, estrangeirismo, sigla, abreviatura, número, né? Coisa numeral deve ser evitado, gente. Embora, né, tem circunstâncias em que é possível empregar o número, mas depende muito do suporte que o texto vai vincular, né? E o tipo de interlocutor. Então, cuidado. Eu indico para vocês que vocês sempre façam leituras de jornais, de revistas, né? Isso é uma coisa que todos os professores de redação sempre orientaram, né? Estarem sempre lendo, né, jornais, revistas. É indispensável para que vocês possam acostumar, né, com esse tipo de linguagem, que às vezes é uma coisa que vocês não têm muito contato no dia a dia. A adequação ao gênero. A adequação ao gênero tem que ser respeitada, pessoal. Se o professor pediu, pessoal, façam uma carta, façam carta. A gente vai ter aula aqui no módulo de ler e escrever sobre os gêneros textuais. Se pediu conto, é conto. Obedeçam as estruturas, obedeçam as características, né? A redação no Enem, a professora Letícia vai abordar com vocês depois, tem a estrutura certa para fazer. Então, obedeçam aos gêneros textuais. O que for proposto para a execução da prova, vocês têm que fazer. Né? Geralmente, em vestibular, o que predomina é texto dissertativo argumentativo, né? Semelhante ao gênero artigo de opinião. Mas, alguns vestibulares, eles estão agora solicitando os outros gêneros, né? Às vezes solicitam narrativa, carta argumentativa, comentário baseado na interpretação de textos, de tabela. Estão pedindo resumos, resenhas, então aprendam, estudem os gêneros textuais, tá? Para não dar errado, gente. Vamos lá. Adequação ao tema. Isso é muito, muito importante. Vocês sabem que depois também a professora Letícia vai abordar, quando a gente foge do tema na redação do vestibular, às vezes eles até zeram a redação, certo? Então, todas as ideias vinculadas do texto devem convergir para o desenvolvimento do tema e ser pertinente a ele. Portanto, é muito importante vocês entenderem o tema primeiro, ler mais de uma vez as coletâneas, o que vem junto, para poder fazer o esquema, né, o planejamento. Vocês vão ter aula de planejamento de texto também. E é o que eu disse, né? Essa fuga do tema, muitas vezes é penalizada com nota 0. Então, fiquem atentos. Outra coisa, não confundam tema com título. Não é a mesma coisa, ok? O tema é fornecido pela prova.
O título, se pedir para vocês darem o título, né? Também às vezes não vai pedir. Mas se pedir, é criado por vocês. Então são coisas diferentes, ok? A estrutura. Todo mundo conhece esse trio, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Na aula de planejamento de texto e na aula de Enem também, nós vamos explicar para vocês. O texto dissertativo, ele se estrutura basicamente nessas 3 partes. A introdução, né, que se apresenta ao leitor o tema e a posição defendida pelo autor acerca da questão, que é a gente chama de tese. O desenvolvimento, que aí nessa parte do texto, o autor desenvolve o tema, né, defende o tema por meio da argumentação. Essa argumentação tem que ser sólida, o raciocínio tem que ser lógico, o seu posicionamento tem que ser firme, lógico, tá, nessa tese. E a conclusão, que é o fechamento do texto, que aí você vai sintetizar as principais ideias discutidas ali, confirmar a sua tese, apresentar propostas de solução para o tema. No caso, no Enem, isso é mais forte, né? A Letícia vai tratar com vocês. Bom, eu tenho alguns exercícios para que nós possamos treinar, né? Tem um exercício aqui, um texto. Esse texto vai servir como apoio para as 2 perguntas que eu trouxe aqui, ambas de vestibular, tá? Da PUC do Paraná. Eu vou ler esse texto com vocês. Um arriscado esporte nacional. Os leigos sempre se medicaram por conta própria, já que de médico e louco todos temos um pouco. Mas esse problema jamais adquiriu contornos tão preocupantes no Brasil como atualmente. Qualquer farmácia hoje conta com um arsenal de armas de guerra para combater doenças de fazer inveja à própria indústria de material bélico nacional. Cerca de 40% das vendas realizadas pelas farmácias nas metrópoles brasileiras destinam-se a pessoas que se automedicam. A indústria farmacêutica de menor porte e importância retira 80% de seu faturamento da venda livre de seus produtos, isso é, das vendas realizadas sem receita médica. Diante desse quadro, o médico tem o dever de alertar a população para os perigos ocultos em cada remédio, sem que necessariamente faça junto com essas advertências uma sugestão para que os entusiastas da automedicação passem a gastar mais com consultas médicas. Acredito que a maioria das pessoas se automedica por sugestão de amigos, leitura, fascinação. Qualquer que seja a causa, os resultados podem ser danosos. É comum, por exemplo, que um simples resfriado ou uma gripe banal leve um brasileiro a ingerir doses insuficientes ou inadequadas de antibióticos fortíssimos, reservados para infecções graves e com indicação precisa. Quem age assim está ensinando bactérias a se tornarem resistentes a antibióticos. Um dia, quando realmente precisar de remédio, este não funcionará. E quem não conhece aquele tipo de gripado que chega a uma farmácia e pede ao rapaz do balcão que lhe aplique uma bomba na veia para cortar a gripe pela raiz? Com isso, você poderá receber na corrente sanguínea soluções de glicose, cálcio, vitamina C, produtos aromáticos, tudo sem saber dos riscos que corre pela entrada súbita desses produtos na circulação sanguínea. Fonte: Dr. Geraldo Medeiros, publicação na revista Veja, no dia 18 de dezembro de 1995. O primeiro exercício proposto pela PUC do Paraná é esse. Analise as seguintes asserções. Número 1. O título não expressa o tema do texto. Número 2. O título, levando em conta as características predominantes, o texto lido se identifica como artigo de opinião. E 4. Considerando que o texto foi publicado em uma revista, ele pertence ao grupo das reportagens. Nós temos 5 alternativas. A diz que a 2 e a 4 são verdadeiras. A B
diz que a 1 e a 4 são verdadeiras. A C diz que a 1 e a 3 são verdadeiras. A D, que a 2 e a 3 são verdadeiras. E a letra E, que apenas a 1 é verdadeira. Vamos lá? 30 segundinhos para vocês pensarem. Vou marcar, gente. Deu para pensar já? Foi menos de 30 segundos, né? Ok. E aí, será que a 2 e a 4 são verdadeiras? A 1 e a 4 são verdadeiras? A 1 e a 3? A 2 e a 3? Ou somente a 1? A resposta correta, vou pegar minha tool aqui. Vamos passar. A resposta correta é a letra D. 2 e 3. Mas por que 2 e 3? Vamos ver o que se diz na 2. O título, além de expressar o tema tratado, é sugestivo, atraente. Lembrem-se do título do texto. Se chama Um Arriscado Esporte Nacional. Esse título faz jus ao texto, ao tema, e é sugestivo e atraente. A letra 3 diz que, levando em conta as características predominantes, o texto lido se identifica como artigo de opinião. Bom, está na primeira pessoa, então, artigo de opinião. Certo? Ok, vamos lá. Indique o que for falso sobre o texto do Geraldo Medeiros. Letra A. Apesar de se tratar de um tema sério, o texto apresenta um certo tom de humor. Letra B. Os dados estatísticos apresentados no primeiro parágrafo são argumentos convincentes que o autor utiliza para a defesa de seu ponto de vista. Letra C. No segundo parágrafo, o uso do verbo acreditar para introduzir as causas da automedicação anulou a força argumentativa do enunciado, o que acabou desqualificando todo o texto. E a letra D, o fato de o autor assinar seu nome precedido do título de doutor, como está lá DR, é uma forma de dar credibilidade tanto à posição defendida como aos argumentos apresentados. E a E, a automedicação é o tema central do texto. Eu acho que vocês já sabem a resposta. Vamos lá, pensem um pouquinho. Vamos lá, acho que deu para pensar já. A resposta correta é a letra C. Porque ainda, que nós possamos discutir o uso dessa palavra acredito, talvez não seja adequado para um texto como esse. Mas não é por isso que vai desqualificar o texto inteiro. Então, o que é falso a respeito desse texto do Geraldo Medeiros é, no segundo parágrafo, o uso do verbo acreditar, anular a força argumentativa, o que acabou desqualificando o texto. Isso é falso. A atividade que é proposta para vocês para essa aula é produzir um texto dissertativo com o tema da sua escolha, tá? Mas assim, importante obedecer os conceitos apresentados nessa aula. O tempo de dedicação para essa tarefa, para essa atividade, é pelo menos 60 minutos, pessoal. Por quê? Tem que ficar atento a tudo que vocês aprenderam hoje. Depois que o texto estiver pronto, vocês podem mandar para o nosso e-mail de correção que está aí embaixo, professorasdelinguaportuguesa@gmail.com, e nós iremos responder para vocês corrigido, ok? Bons estudos. Muito obrigada.